Galera do canal, estamos aí para mais um vídeo. Eu quero avisar para vocês que nossa live vai ser nessa sexta, 8 horas da noite. Sexta-feira, bota na sua agenda, 8 horas da noite. Eu e o Cartofoot passamos um time para você, para mitar na rodada com maior potencial e vamos tirar todas as suas dúvidas. Lateral, dúvida no meio, dúvida no ataque, também fazer promoção lá do nosso plano de sócio para você aderir e sorteios na live para quem mandar superchat também para concorrer a plano de sócio. Então se prepara e vem com tudo que a nossa live é na sexta e você não pode ficar de fora dessa, tá? Vamos lá. Analisando aqui a rodada em termos de potencial, eu te garanto que as laterais não tem como ficar de fora. Tem várias pessoas me perguntando se dá para ir sem lateral. Não dá. É uma rodada que tem muito potencial para laterais com cedimentos altíssimos, tá? Vamos lá montar o time, passar aqui por defensor, zagueiro, meio campo e ataque também, para a gente conseguir analisar de uma forma geral. E já falar para vocês também que já querem aderir ao plano de sócio, já aproveitem, muita gente aderindo. Aqui tem um vídeo explicando como funciona e tudo que você precisa saber para ter confiança no trabalho. E aqui também temos depoimentos dos nossos sócios na lateral e forma de pagamento. Você pode passar lá no cartão, Pix, boleto, a forma que for mais fácil para você, para fazer parte do time que já foi top 1 plano de sócio, top 100 do Nacional e top 1000 no mínimo, de 19 para cá. Então potencial não falta e você vai conseguir ter um conteúdo de qualidade, onde você vai conseguir ser diferente na rodada e ficar no topo das suas ligas, tá? E não adianta aqui no nosso YouTube se você não me segue no Instagram. Corre lá para o nosso Instagram, que eu já postei conteúdo novo. É só digitar Nareco. Botei um vídeo aqui agora falando sobre um jogador específico com números e também sobre jogadores que não podem ficar de fora na rodada. É só clicar no link embaixo que você vai direto no nosso Instagram ou digitar Nareco. Não tem erro, tá? Todos os links estão aqui embaixo para te ajudar nessa rodada. Show? Vamos lá. Passando aqui pelo cartomante, agora dá para ter um pouco mais de ideia de times que jogaram dentro e fora de casa. A gente vai analisar cedimentos aqui em potencial para esses goleiros da rodada. Quais são os melhores com base nos cedimentos? Cássio, Alex Muralha e João Ricardo são os 3 melhores goleiros com potencial de cedimento. Analisando a grosso modo, o time do Galo é um dos times que mais finaliza 7 defesas para goleiro, por isso o Muralha aparece muito bem aqui. Assim como o Grêmio, que é um dos outros times que cede muita finalização também para os goleiros adversários. Alguns times não têm jogos fora de casa 2 vezes, né? Então complica um pouco para a gente analisar de forma geral, porém alguns já tem e esses que vamos analisar aqui agora. O Internacional pega um time que cedeu, deixa eu botar aqui, SG, 2 SGs para adversários fora de casa, cedeu 8.90 e 6.30 com mais um SG para o Flamengo também aqui. O goleiro do Internacional tem feito pontuações interessantes com SG 6.3 e sem um SG 3.40, se tivesse o SG seria uma pontuação ali de mais 6 pontos, seria 9.40 analisando de forma geral. Então é um cara que tem potencial para trabalhar, não acho que vai ser tão exigido no gol assim, mas tem um potencial muito alto para conseguir defesa e SG. Então dos confiáveis com potencial que aparece melhor é ele. E logo em seguida vem os 2 outros que eu acho com muito potencial, que é o Gabriel Brazão, também vejo uma chance alta de conseguir pontuação na rodada. Os últimos 2 goleiros que enfrentaram o time do Bragantino conseguiram pontuar bem. Caso do Fábio com 4.2 e o Kaique França com 8.1. Isso os 2 sem SG, tá? Não teve SG. Foi tudo com defesa. Um fez 4 e o outro fez 7 defesas. Então, em termos de potencial para ser agredido, para ter finalização, o Brazão seria uma das melhores baratas opções para a rodada. E o Rossi fecha essa trinca aqui de potencial dos goleiros mais baratos, que para mim é o Antony, é o Brazão e o Rossi também. Não necessariamente nessa ordem, mas são os 3 melhores, tá? Adversários também aqui contra o time do Corinthians conseguiram ir muito bem. SG, o do Palmeiras teve, fez 6.60, 7.60. E o Ronaldo não teve SG e também conseguiu uma boa pontuação com 3.9 com 3 defesas nessa partida. Então, acho que são goleiros para trabalhar pouco, caso do Rossi e caso do Antony, mas com grandes chances de SG. O Brazão tem um pouco menos de chances de SG, mas também tem um potencial alto de pontuação para rodar. Beleza? Acho que é por aqui dos mais baratos e a nossa manutenção tende a ser aqui no Antony, tá? O nosso goleiro da rodada com um potencial altíssimo na minha visão. Show? Vamos lá, continuando aqui em defesa, pessoal, na zaga, eu vou de Gustavo Gomes e não vou nem passar aqui no cartomante para zagueiro. Vou pular para lateral para analisar e na live a gente mostra um pouco mais para vocês de outras opções, tá? Mas de uma forma geral, eu vejo o Gustavo Gomes com potencial muito alto para a rodada.
a chance de SG é gigante. E dos zagueiros prováveis que tem mais chance de conseguir alguma pontuação com média básica seria exatamente ele. Sem contar que pode ter um pênalti, um cara forte na bola aérea. Isso tudo pode nos ajudar, tá? O outro zagueiro, que ele seria mais abaixo aqui, é o Léo Ortiz, que é o nosso zagueiro para a rodada. Tem outros? Tem. Com potencial alto, vejo o Vitão, muito bom para a rodada, sempre bom falar do Vitão. É um dos zagueiros que mais tem desarme na competição. E eu vejo o Vitor Gabriel. Para quem é sócio, tem uma análise do Vitor Gabriel que eu passei lá em termos de desarmes e potencial altíssimo. E é um jogador que tem também aqui um bom índice para valorizar. Temos que ainda pensar em continuar valorizando e ter mais cartoletas, tá? Então ele é um jogador que pode crescer muito nesse fundamento aqui. Show? Nas laterais, pessoal, Piquerez seria a pedida. Ou o Juninho Capixaba. Por fora, Escobar. O Bragantino não cede muito pelo lado dele, apesar dele ser um mito, tá? Então esses para mim são os melhores para a rodada, em termos de potenciais mais altos e jogadores pensando em segurança também. Só que tem um jogador que está sendo um pouco falado, e esse que eu postei um vídeo analisando na rodada agora, que é o Giai. É um jogador que aqui no Cartola sempre foi bom, e nos jogos que ele teve, mesmo sem ser titular absoluto, conseguiu entregar muito boas pontuações, tá? 7,70, 11,90. No último jogo foi 7,70 sem o SG, para você ter uma ideia. E ele vai ser o nosso lateral para dar uma diferenciada. Todo mundo vai olhar para o Escobar, para o Juninho e para o Piquerez, principalmente Piquerez, tem um pênalti e tal. Mas vamos dar uma fugida e vamos na regularidade do Giai. No último jogo sem SG, Piquerez 2,90, o Giai 7,70. É um cara que desarma mais e o Bahia cede bem mais desarmes para o lado também do Giai. Então por isso vamos com ele, dobrando o Inter, dobrando o Palmeiras e com um do Flamengo para garantir algum potencial aqui nessa zaga também, beleza? Vamos pular para o ataque agora? E eu falei para vocês que ia mostrar lateral aqui no Cartomante, acabei nem mostrando, né? Vamos lá, em potencial com mais pontuações cedidas para eles, de dá para confiar aqui, a gente tem o Bernabé e o próprio Aguirre, muito pelo SG, e as mitadas que os laterais têm feito contra o Juventude, o Flamengo que eu digo, né? Imitou o Ayrton Lucas, imitou também o Wesley, tá? Mais abaixo temos o Kaique Bruno, que é um potencial alto para média básica e regularidade, e não muito distante aparece o Capixaba. Os do Palmeiras e do Santos não estão ruins, só que aparece mais abaixo em termos de potencial de cedimento aqui também, tá? Bem mais abaixo. Então por isso eu vejo esses potenciais aqui muito bons para rodadas em cedimentos, que vem mais imitando jogadores e a gente confia um pouco mais. Eu vejo o Bernabé, tá? O Capixaba e o Piquerez são os caras que a gente mais confia. O Escobar não é que não confia, né? Mas a chance de SG é um pouco menor. Mesmo assim, é um potencial muito forte. Na área que você não citou o Wesley, eu não consigo ver um jogo bom para SG, por isso estou só com um. E se fosse botar um do Flamengo, não iria avançar nas laterais. Eu vejo opções melhores para ter do Flamengo que não seja nas laterais, porque laterais eu vejo jogadores melhores e com maior potencial do que o Wesley para essa rodada, apesar de ser um bom nome, tá? Na meiuca, quais são os times que mais têm cedido na posição de meia, pelo mapa de calor que ele atua, como passa aqui o nosso querido Cartomante? Vamos ver aqui como que tá. Pronto. Ó, a galera Opa, subiu de novo. A galera do esporte tá gostando do jogo, mano. Vamos ver como é que tá isso aqui, galera. Vamos clicar aqui no Lucas Lima. Vamos ver como que tá o cedimento para essa galera. Deixa o like, se inscreva no canal você que não é inscrito, beleza? Ó, o Mateuzinho fez 18 pontos, o Danielzinho fez 6.5. Os meias de ligação estão conseguindo imitar, né? E aqui temos o Lucas Lima, que fez duas boas pontuações, 5.4 e 5.5. Tá entregando, tá? A meia de ligação tá uma delícia. Até o Sérgio Oliveira não seria loucura imaginar também como um bom potencial, tá? Hoje do Cruzeiro não apareceu aqui o MP, né? Matheus Pereira. Vamos ver como que tá aqui de uma forma geral. Vamos lá. Só teve um jogo só, galera. Só teve só o jogo do Corinthians, né? Fora de casa, o Vasco, o outro jogo não valeu. Não valeu o Cartola. Então, infelizmente, não dá para analisar muita coisa aqui. Mas o Vasco é um dos times que vem tomando muito gol, né? Então, um meio de ligação, como é o caso do Matheus Pereira, pode ser uma boa. Sei que vocês vão me perguntar muito sobre o Savarino. Vale? É interessante? É uma boa aposta? O que você acha do Savarino? Ó, meias de ligação, o Emanuel Martins não foi mal. Não foi mal. Posso considerar o Pikachu, por mais que joga pelos lados, um meio de ligação. Também não foi mal. Não tem lá essas enormidades em termos de pontuações cedidas, mas também não está tão ruim assim. Já os principais estão um pouco abaixo, né? No Patrick e o Arrascaeta.
A outra opção, aí não está mais provável, seria os meios do Palmeiras, né? Principalmente o Richard Rios, né? Mas não está provável. De outras aqui, galera, seriam mais jogadores para fazer uma diferenciada, uma aposta. Os principais nomes aqui estão um pouco mais abaixo. Então vamos de Arrascaeta, Alan Patrick, não temos como escalar o Matheus Pereira aqui, porque o nosso ataque vai ser caro, ainda temos o treinador, né? E botei o Rubens aqui como um cara de potencial, porque o time do Mirassol foi o time que mais cedeu desarmes em casa para volantes, por isso ele é uma boa opção. Pensei no Hulk, queria ir com o Hulk, mas por enquanto não. Por enquanto vamos deixar ele stand-by. Gosto do Wesley, tá oscilando um pouco, ainda não deu aquela estourada de imitada. Teve isso aqui que foi uma boa pontuação no jogo, que ele deu uma assistência, fez média básica e tal. Mas ainda não deu aquela estourada padrão Wesley ainda. Eu acho que em qualquer momento ele vai explodir na pontuação, tá? O Caio Jorge é um cara que eu não abro mão nessa rodada. Atacantes vem imitando contra o Vasco. O Pedro Raul estourou, o Memphis estourou, o Yuri Alberto. O Caio Jorge vem bem, tem um potencial muito bom contra o Vasco, além de ter média básica, então não vou abrir mão dele. Uma outra grande opção pode ser o Facundo, que do Palmeiras tem a melhor média, o melhor momento. Um jogador que tem finalizado, já fez gol 2, deu uma assistência. Não acho loucura nenhuma olhar para o Facundo Torres como um cara que está no potencial maior, com mais confiança também, tá? O Estevão, por ser mais barato, apesar de um pouco menos para valorizar, é a nossa opção de momento, tá? Mas confesso para vocês que eu estou pensando muito no Facundo Torres para essa opção. E a outra vai ser o Pedro Raul, galera. Sim, ele, o Pedro Raul. Vamos dar uma diferenciada. Nem sei quais são os mais escalados, né? Então, podem diferenciar, mas ele pode estar lá. Mas o jogador que poderia estar nessa função poderia ser o próprio Hulk, como eu citei agora, beleza? Poderia ser alguém também do time do Internacional, mas botamos aqui de reserva de luxo o Ener Valencia. Show! E vamos manter por enquanto isso. Temos alguém do Palmeiras, que é um jogo com facilidade de vitória do Palmeiras. O Cruzeiro, que também é favorito. E o Pedro Raul, pelo momento dele ser muito bom. Ficou de fora quem com potencial alto? Alguém do Galo, talvez o Hulk ou o Rony. Seriam bons potenciais aqui. Então, estamos pegando um favorito, 2 no caso, né? E um jogador que não é tão favorito, que o São Paulo não é morto, mas é um time com muito potencial, mas o momento do Pedro Raul a gente pode aproveitar. E se der ruim, temos aqui o Valencia, que pega o time que mais cedeu para atacante, que é o time do Juventude, beleza? Treinador, queria muito botar o Roger Machado, mas por detalhe, por faísca, não conseguimos cartoleta para encaixar ele no time. Então vamos pensar aqui em outro treinador, poderia ser até o Léo Jardim, galera. Pode ser o Léo Jardim. Se eu conseguisse botar um jogador um pouquinho mais barato aqui, eu não vou abrir mão do Gomes, cara. Não vou abrir mão do Gomes. E do Palmeiras o mais barato é o Estevão. Se jogasse o Flaco Lopes, poderia até ser uma aposta boa. Poderia ser uma aposta boa o Flaco Lopes. Ele é mais barato, né, que o Estevão. E o Vitor Roque também é mais barato um pouco. Só que eu não sei quem joga. E também precisa de muito para valorizar. Foi o seguinte, vou deixar o Vitor Roque ainda. Por quê? Ele treinou, deixa eu ver se dá para botar aqui o nosso treinador. Se não der, não adiantou de nada. Porque ele treinou e não viajou por opção. Pronto. Não viajou por opção. Então acho que ele vai pro jogo, cara. Acho que ele vai pro jogo. Se não tiver, também a gente vai ter alguma informação até lá. E por enquanto vamos com ele. Vamos ver se nosso time salvou pelo menos, né? Que agora tá com essa doideira de não salvar. Mas até amanhã vamos definir na nossa live qual jogador que vai ser mantido, se alguém vai sair, porque tem muita água para rolar e tem coisas para se analisar para esse jogo ainda. Então, no momento, são esses, mas até lá eu vou analisar com um pouco mais de calma. Não foi mas foi 2 jogadores que não entraram aqui. Vamos botar o Vitor Roque. E aí, vaga para o treinador do Bahia, do Internacional. Show, que é para mim o time mais favorito da rodada. Agora foi. E é isso, galera. Montamos um baita time com potencial altíssimo. E agora é aguardar informações para ver o que dá para fazer, o que dá para esperar e se realmente podemos confiar nessas peças aqui. O Rubens vai jogar, o Vitor Roque vai jogar, não sei. O Palmeiras vai poupar? Não sabemos também. O Palmeiras pode poupar algumas peças. Desculpa. Vem numa sequência muito grande. E nós podemos perder alguns jogadores. O mesmo vale para o Internacional. Vem numa sequência muito grande. Na semana que vem tem Copa do Brasil. Deixa eu botar aqui na tela. Copa do Brasil. Quais são os times que jogam na semana que vem já? O Internacional joga na terça já. Fluminense também já joga na terça. Então, tipo assim, muitos times vão jogar já em cima aqui e vão ter pouco tempo de descanso.
São Paulo, Botafogo, claro que vários desses times aqui estão pegando jogos muito fáceis, muito fácil. Palmeiras nem tanto, eu pego o Ceará, então tipo assim, será que o Palmeiras vai com força máxima, vai poupar algum jogador? Não dá para saber. Tá, o Cruzeiro é só na quinta, então alguns times nós temos mais tranquilidade. Mas boa parte dos jogos vai ser muito apertado e podemos ter surpresa de algum time poupar. Talvez o Inter poupe contra o próprio Maracanã, que não é um time tão forte assim, né? O Galo também pode ser que jogue com força máxima e vai um pouco mais fraco contra o Maringá. O Fluminense também vai poupar contra a Aparecidense. São times que têm jogos mais fáceis, Botafogo, mas o Palmeiras no caso, o próprio Corinthians aqui tem jogo um pouco mais difícil. Então vamos ficar com o próprio Bahia, né, na quarta-feira, o Paysandu fora de casa. Vamos analisar e ver um pouco mais como vão se comportar os times. Mas basicamente é isso. Vamos para cima. Aquele abraço e não perca a nossa live. Não deixe de fazer parte do nosso grupo VIP da consultoria. Beleza? Vamos para cima. Aquele abraço. Fique com Deus e fui!